Olá pessoal, muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Para você que faz parte já da nossa comunidade, você já sabe que todas as segundas-feiras e quartas-feiras nós sempre colocamos uma mensagem nova aqui no nosso canal. Quarta-feira a gente coloca uma série especial, exclusiva aqui para o nosso canal, e nas segundas-feiras nós colocamos as mensagens que são ministradas na nossa igreja local, na sede da Igreja Fonte da Vida, em Goiânia. Hoje é segunda-feira e eu tenho a certeza que essa mensagem vai falar muito ao seu coração. Mas antes eu quero te pedir para curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não fez. Isso vai ajudar o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo para ainda mais pessoas e fazer também a sua parte de compartilhar nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que ainda mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas em nome de Jesus. Abre o seu coração, porque Deus vai falar com você. Marcos 2, verso 1, a Bíblia diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Aleluia! Ele é Deus que faz o inédito, Ele é Deus que faz o novo, aquilo que ainda não foi feito. Eis que faço coisa nova, Ele disse através do profeta, porventura ainda não percebeis? Mas um texto tremendo, um milagre extraordinário. É redundante falar, porque todos os milagres que Deus faz são extraordinários. Mas a Bíblia fala que Jesus ele estava no lugar ali em Cafarnaum. Esse texto é retratado também nos outros evangelhos sinóticos. E a Bíblia fala que ele estava ali, naquele lugar, e aonde ele ia, algo acontecia. Onde ele ia, ele trazia a mensagem do evangelho, que ele curava o enfermo, ele libertava o cativo. Eu falei na semana passada sobre a importância de convidarmos Jesus, se nós queremos o seu agir. Ele jamais vai ser um intruso na tua casa, na tua vida, nessa circunstância. Você precisa chamá-lo. E a Bíblia fala que uma multidão se aglomerava ao redor daquela casa, lá em Cafarnaum, e por causa disso, aquele rapaz que estava necessitado, padecendo com aquela paralisia, era um paralítico, ele jamais poderia alcançar Jesus, ou estar onde Jesus estava, sem a ajuda de outra pessoa. Ele não poderia fazer isso sozinho. E a Bíblia fala que ele contou com a ajuda de alguns amigos. Aqui o Evangelho de Marcos é o único que fala a quantidade. A Bíblia fala que foram 4 amigos, que fizeram o inusitado, que fizeram uma parte muito difícil, e até mesmo criativo. Levaram aquele paralítico até aquele telhado, abriram um furo ali naquele telhado,
e desceram ele com aquela maca até onde Jesus estava. A Bíblia fala que Jesus se impressiona com aquela fé, com aquele exercício de fé. Eu compartilhei na semana passada sobre a importância da fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso nos leva a inferir que a nossa fé agrada ao Senhor, a nossa fé atrai a atenção do Senhor, porque a Bíblia nos ensina que todos nós temos em algum nível fé, porque fé foi nos dada como um presente, fé é dom de Deus. Mas o problema é que muitos usam da maneira errada a fé que tem. Muitos colocam a fé no lugar errado. Muitos colocam a fé no gigante, na circunstância, na impossibilidade. Veem o gigante como alguém invencível. Veem as muralhas como intransponíveis. Veem o problema como que se o problema fosse um Deus. Colocam a fé no problema, e o errado com isso, e o problemático nisso, que a Bíblia nos ensina que sempre é feito conforme a nossa fé. Se você tem fé que vai dar errado, vai dar errado. Se você tem fé que o inimigo vai vencer, o inimigo vai vencer. É importante você usar a fé que tem da maneira certa, colocar a fé no lugar certo. Sim, o gigante é grande, não é para você negar o problema, mas saiba que não há nada maior do que o seu Deus. Sim, as muralhas são intransponíveis para o homem, mas não tem nada intransponível para o meu Deus. Só Ele é Deus, só Ele é o Todo-Poderoso, o soberano, o Rei dos Reis. Só Ele pode todas as coisas, e o seu agir ninguém pode impedir. É importante você colocar a tua fé no lugar certo. Mas olha que interessante, a Bíblia fala que quando um paralítico estava ali diante do Senhor, ele estava ali com um motivo. A gente não vê ele verbalizando ou dizendo isso para Jesus, mas isso é completamente ali inferido no texto. Aquele sacrifício, aquele esforço todo para chegar até Jesus era para que ele fosse curado. Todos ali percebiam, porque Jesus estava curando o enfermo. Se ele estava paralítico, e se ele estava ali aos pés de Jesus, fazendo aquele inusitado todo, é porque ele queria ser curado. Mas quando Jesus vê ele, quando Jesus vê a fé deles, a primeira coisa que Jesus faz, não é curar o paralítico, não é fazê-lo andar. A Bíblia fala que Jesus, ele vai além. Jesus vê a fé deles, Jesus olha para ele e diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Talvez ali alguém despercebido ia falar: poxa, o cara faz esse esforço todo só para ter isso. Mas hoje, nós com o entendimento da palavra de Deus e conhecendo o Senhor, o propósito de Deus, nós sabemos que aquilo que o Senhor estava fazendo ali era algo muito significante. Aquilo que Jesus estava fazendo ali não era algo momentâneo. Aquilo que Jesus estava fazendo ali correspondia a uma eternidade. Sim, alguém pode padecer de paralisia aqui no tempo presente, e a Bíblia nos ensina que na eternidade não vai haver enfermidade. Então ali, se alguém está enfermo, na eternidade ela não vai estar mais, durante toda uma eternidade. Jesus primeiramente não estava resolvendo um problema para o tempo presente, um problema momentâneo, por mais que fosse significante. Jesus estava resolvendo um problema eterno. Jesus estava perdoando ele dos pecados que o levaria para uma condenação eterna. Enquanto ele estava pedindo um pedido aí importante, enquanto ele estava querendo uma cura, Deus estava fazendo algo maior. Ele não viu a cura de imediato. Em outras palavras, só porque você não está vendo, não significa que Deus não está fazendo.
Só porque você não consegue perceber, só porque você não começou a andar, só porque o seu casamento ainda não foi transformado, só porque aquela porta não abriu, não significa que Deus não está fazendo. Lá nos bastidores, lá dentro daquele coração, Ele está fazendo o impossível acontecer, Ele está fazendo algo maior que você ainda não consegue entender. Ele sempre está fazendo mais do que aquilo que nós conseguimos ver. A Bíblia nos ensina isso de diversas formas, e nos evangelhos nós vemos isso na maioria dos milagres que Jesus realizou. A Bíblia fala que em determinado momento, quando uma multidão chega até Jesus, naquilo que nós conhecemos hoje como o milagre da multiplicação, uma multidão inteira estava lá com Jesus, de aproximadamente, eu costumo falar 10 mil pessoas, porque tinham ali 5 mil homens, não se contavam mulheres e crianças ainda, então o número é muito mais expressivo. A Bíblia fala que muitos estavam ali por causa de uma cura, eles queriam ser curados, eles queriam um milagre no seu físico. Outros estavam ali porque precisavam de uma libertação, ou tinha um ente querido que precisava ser liberto. Outros estavam ali porque queriam receber uma mensagem. Todos ouviram falar sobre aquele rabi que ensinava de forma diferente, ensinava como alguém que tinha autoridade. Muitos estavam ali porque havia um burburinho que ele poderia ser o Messias. Mas a Bíblia diz que Jesus viu a multidão e depois de um tempo, ele viu uma necessidade que ninguém na multidão ainda tinha percebido. Estava faltando um alimento. E a Bíblia fala que ele faz ali o inusitado, ele pega ali os seus discípulos, eles lhe apresentam um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, e ele parte o pão, ele pega o peixe, ele distribui e ele multiplica aquele alimento. Interessante que no texto nós podemos inferir que ninguém ali veio por causa do alimento, o alimento físico, o pão e o peixe. Nós podemos perceber que a grande maioria da multidão nem sabia que estava faltando alimento, porque não sabia quando Jesus iria acabar ali a ministração dele. A Bíblia fala que Jesus curou o enfermo, libertou o cativo, porque era isso que ele fazia onde ele ia. Em outras palavras, aquele que veio com aquele pedido de cura, com aquele pedido de libertação, recebeu o seu pedido, mas Jesus foi além. Ele viu uma necessidade que o povo ainda não tinha visto, e ele supriu aquela necessidade. Ele viu um livramento que aquele povo precisaria, e ele deu o livramento. Lá nos bastidores, enquanto ninguém percebia, ele moveu ali céus e terra, fazendo o impossível, multiplicando pães e peixes, para suprir aquela multidão com mais do que aquilo que eles estavam pedindo. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite, talvez uma enfermidade que você necessita que seja curada, talvez aí um problema na sua família que precisa ser sanado, talvez uma provisão, porque Ele é o Deus da provisão. Eu quero declarar que Ele vai dar a cura que você está pedindo em nome de Jesus. Eu quero declarar que Ele vai trazer a transformação e a restauração na tua casa que você precisa. Ele vai trazer a provisão, mas Ele vai fazer mais. Ele vai mover céus e terras, Ele vai multiplicar pães e peixes, Ele vai te livrar do mal, Ele vai fazer infinitamente mais em nome de Jesus. A Bíblia fala que aquele paralítico só pôde ir ao pé de Jesus, só pôde estar diante de Jesus e por isso ser curado, porque ele contou com 4 pessoas que o levaram pelo telhado. 4 pessoas que estiveram dispostas a se esforçar, a se sacrificar, para que ele pudesse estar próximo de Jesus, para que ele pudesse estar diante de Jesus. Eu não posso passar por um texto como esse, sem falar da importância dos seus relacionamentos, sem falar da importância de escolher certo as suas amizades, escolher certo quem você permite estar à sua volta,
porque eles podem ter um papel fundamental em te aproximar de Jesus ou de te afastar de Jesus. A Bíblia nos ensina que Deus é amor, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar todos e no que depender de nós, termos paz com todos. Mas a Bíblia nos ensina a sermos seletivos com quem está à nossa volta. Sermos seletivos com as nossas amizades, com os nossos vínculos de relacionamento. A Bíblia nos ensina a sermos seletivos com quem nós damos os nossos ouvidos, ou ao que você tem escutado, porque as pessoas à sua volta pode ter um papel muito importante, ou no seu milagre, ou na falta do seu milagre. Aquele paralítico que se tornou um ex-paralítico, ele estava perto de 4 pessoas, que fizeram aquilo que eles podiam, para que ele se aproximasse de Jesus. Ah, meu irmão, a Bíblia nos mostra muito isso, esse princípio em diversos textos, em diversas partes, como é importante você selecionar as pessoas que estão à sua volta. A Bíblia é muito clara em dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia nos ensina que espíritos são transferíveis. Moisés, aquele grande homem de Deus, aquele profeta em Israel, aquele líder, a Bíblia fala que ele pega do seu espírito e ele transfere ali para os anciões que estavam ali servindo com ele. Espírito é transferível. Se você só se relaciona com pessoas que são incrédulas, que tem problema para crer, tem problema com ter fé, a incredulidade alheia vai te influenciar. A falta de fé da pessoa que está do seu lado vai minar a sua fé. Se você só se cerca de pessoas negativas, acovardadas, o medo alheio vai te influenciar. Lembra dos 10 espias lá, os 12 que foram lá espiar Canaã? 10 voltaram acovardados, com medo. Eu falei sobre isso na semana passada. O medo deles foi tão contagioso que infectou a maior parte do povo. Quase 1 milhão de pessoas foram infectadas com aquela covardia, aquele medo alheio, aquela fé negativa. Se você só se cercar de pessoas acovardadas, você vai se acovardar. Se você só se cercar de pessoas incrédulas, isso vai minar a tua fé. Se você só se cercar de pessoas que estão longe do Senhor, que não consideram a presença de Deus uma fonte de solução, você vai ser influenciado por aquela ideia, por aquela mentira. Mas se você se cercar de pessoas cheias de fé, se você se cercar de pessoas ousadas no Senhor, se você se cercar de pessoas compromissadas com a palavra, se você se cercar de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vem sobre a sua vida, a fé alheia vai te contagiar, a ousadia alheia vai te contagiar, em nome de Jesus. Você tem que se cercar de pessoas que te aproximam de Deus, não de pessoas que te afastam dele, porque qualquer que te afastar de Deus vai estar contribuindo para que o seu milagre não aconteça, para que o seu problema seja agravado. Cuidado com aqueles que estão à sua volta. As suas amizades têm te aproximado de Deus o cabeça e Deus o corpo, a igreja, ou suas amizades têm te afastado de Deus, da igreja. Cuidado com aqueles que estão à sua volta. Se você vê ali o milagre de Lázaro, as irmãs de Lázaro foram fundamentais para que ele experimentasse o milagre. Se não fosse por suas irmãs, Jesus não teria ido naquela cidade. Nós sabemos que pela soberania de Deus, Ele gera o querer e o realizar.
mas cuidado com as pessoas que estão à sua volta, que você possa se cercar de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, de pessoas que obedeçam a palavra e de pessoas que podem te levar até pelo telhado para te aproximar do Senhor Jesus, amém?